Boa tarde, pessoal. Quero aqui expressar minha gratidão, né, ao Colégio Santa Paz pela oportunidade que nos traz de trazer para vocês essa temática. Essa temática faz parte de um projeto de extensão do curso de Letras, onde nós temos um tema voltado para a criança e o adolescente. Então, eu escolhi falar para os adolescentes, escolhi vocês, conversei com Driele autorizou a vinda para dialogar com vocês sobre essa temática. E nós vamos falar, então, sobre o impacto do uso excessivo das tecnologias digitais pelas crianças e adolescentes. Eu coloquei crianças e adolescentes porque envolve também o aspecto tanto infantil como da adolescência. E vocês vão ver que é um tema, talvez, para muitos, desprezíveis, mas tão importante. Tão importante. Só para a gente, a título de diálogo aqui, quem aqui possui celular? Quem possui? Deixa eu inverter a pergunta, fica melhor. Quem não possui? Levanta a mão. Sarinha, né, Sarinha? Ela tem só 5 anos, né? Então, vejam que a maioria de vocês tem o aparelho celular. Não fiquem assustados com o que vocês vão ouvir. Talvez alguns já conheçam, mas a força da tecnologia nos faz relevar o tema, nos faz relevar o assunto. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção para que a gente pudesse conversar e pontuar algumas coisas bem básicas, bem simples, mas que é de extrema importância para o conhecimento de vocês. Então, será uma discussão sobre o impacto da tecnologia na vida dos adolescentes. Claro que a gente vai trabalhar aqui a questão do uso excessivo, porque o uso não é um problema em si, o problema é o excesso. E vocês há de concordar comigo que o excesso de qualquer coisa faz mal, qualquer coisa. Quem gosta de comer aqui? Todo mundo gosta de comer, né? Dá aquela passadinha no shopping, dá aquele passeio no shopping, quem é que não gosta, não é? Pois é. Mas veja, comer em excesso também faz mal. Comer em excesso também faz mal, é um problema. Tudo que a gente faz em excesso é prejudicial. Então, por isso eu quero trabalhar essa questão do excesso do uso das tecnologias. Eu quero traçar alguns objetivos com vocês. Primeiro, trazer informações sobre os riscos desse excesso, desse uso em excesso. E depois a gente trabalhar também a questão da importância de vocês saberem usar essa ferramenta tão útil, tão importante, que veio para ficar, diga-se de passagem, veio para ficar. Nós, daqui para frente, seremos e continuaremos sendo a geração mais conectada. Então, ela veio para ficar. Então, usar de forma equilibrada é importante. Também a proposta dessa ministração, dessa palestra, é trazer para vocês uma redução no uso dos aparelhos ou das telinhas. Eu sei que falar isso para adolescentes que ouvem tanto dos pais, sai do celular, menino, sai do celular, menina. Talvez soe até já um pouco até familiar, não é o que eu vou dizer aqui para vocês. E também temos como objetivo promover o diálogo e a conexão entre os pais e também entre os pais dos filhos e também dentro desse contexto da tecnologia, em especial das telas. Então vamos lá. O progresso tecnológico, ele trouxe uma revolução de um modo geral. A vida é completamente outra. Vocês devem ter percebido isso e muito mais os avós de vocês, os pais de vocês, devem ter visto que a tecnologia trouxe uma revolução muito significativa na nossa vida de um modo geral. Eu me lembro, preparando esse material aqui, eu me lembro quando adquiri o meu primeiro aparelho celular. Eu não colocava no bolso, vocês sabem por quê? Não cabia. Não cabia no bolso. Então, usava ele literalmente, né, do lado, porque eles eram grandes. Então, veja, a diferença que há hoje, a gente tem o celular, hoje cabe 2, 3, às vezes, num bolso.
porque mudou muito a questão tecnológica. Então, é um avanço, é um progresso tecnológico que veio, é uma revolução muito grande que nós estamos vivendo no que diz respeito à tecnologia. Vocês, inclusive, são chamados por alguns cientistas de nativos digitais, que já nasceram na era digital. Alguns já nasce tendo contato direto com a tecnologia, com as telas. Aproximadamente 81% dos adolescentes no Brasil utilizam a internet. Esses dados são de 2018. Se a gente fizer uma atualização desses dados, provavelmente já estamos com muito mais nessa porcentagem. Pesquisas também revelam, teve uma pesquisa em 2008 e outra em 2018, que revelou que em 2008 os domicílios que tinham acesso à internet eram apenas 18%. E em 2018, o acesso dos domicílios das casas que tinham internet já estava em 67%. Isso em 2018. O que dizer depois da pandemia, onde a gente ficou ainda mais conectado e até por uma necessidade? Então, veja que nesse período houve ainda mais um acréscimo e uma busca pelo acesso à internet. Até quem não utilizava procurou utilizar exatamente por causa desse momento de necessidade. Veremos aqui, então, 3 áreas, entre muitas áreas. Eu quero ver aqui 3 áreas com vocês sobre o impacto que o uso excessivo da tecnologia pode trazer nessas 3 áreas. Então, o primeiro impacto é o impacto social. O impacto social. No impacto social, eu separei 2 pontos cruciais, que é os conflitos familiares. Então, veja, o excesso excessivo das redes sociais, em primeiro lugar, vai trazer um impacto dentro da família, causando conflitos por causa do uso do aparelho. Às vezes, na casa que tem apenas uma televisão, há brigas por horário de assistir o programa preferido. Há conflitos por causa disso. Quantos não ficaram chateados, não foram para o quarto bravo da vida, porque no horário do seu programa o pai chegou e queria assistir o futebol dele, ou assistir a programação dele, ou a mãe tinha a programação para assistir. Então, veja, conflitos familiares acontecem aqui por causa do uso excessivo dos aparelhos, das telas. E o que dizer dos pais que se questionam, que reclamam constantemente do uso excessivo do aparelho, inclusive porque muitas vezes o adolescente quer usar na hora que foi reservada para fazer a tarefa de casa. Então gera um conflito, gera um estresse. Então conflitos familiares acontecem por causa desse uso excessivo. O dia tem 24 horas. Um horário vocês tiraram para estudar aqui, outro horário para estudar em casa, horários para estar com a família, horário para dormir. Por que não separar também o horário do uso da tecnologia? Então veja como é importante saber usar para evitar, inclusive, conflitos familiares. Eu não sei se vocês tiveram conhecimento de um caso que aconteceu, inclusive, ali no Ceará, de um pai que, vendo o seu filho viciado em videogames, ele então tentou, de todos os modos, manter um controle com a criança. Ele era militar, a criança não aceitou, ele tinha 13 anos, não aceitou então essa retirada do videogames. Então ele tem acesso, sabia onde ficava a arma do pai. Ele terminou matando o pai e matando-se a si mesmo por causa do uso excessivo. Veja que nível isso chegou. É claro que eu estou indo para um ponto de extremo, mas quantas brigas não começa em pontos tão pequenos e chega a um grau tão elevado por causa do mau uso da tecnologia? Outra questão também que acontece é que o uso excessivo, ainda no aspecto social, vai trazer uma superficialidade nas relações. As relações vão ficar superficial. Há filhos que conhecem melhor seu aparelho celular do que seus familiares. Há membros da família que só lembra do aniversário do pai, da mãe, do tio ou de alguém de casa, porque o Facebook alertou de manhã quando ele acessou. Senão passava batido. Por quê? Eles estão mais ligados ao aparelho, à tecnologia, do que aos relacionamentos. Então, as relações terminam ficando mais superficiais, mais rasas.
conhecemos pouco as pessoas que convivem diariamente com a gente dentro de casa, por causa que estamos dando mais prioridade a estar nas redes sociais, a estar usando a tecnologia. E com isso a gente prejudica nossas relações. Achamos que conhecemos nossos membros da família e, na verdade, não conhecemos, exatamente porque nosso tempo está sendo usado de forma excessiva numa direção totalmente outra. Com respeito a um outro impacto, é o impacto afetivo. Esse aqui é outro impacto que o uso excessivo vai trazer. O impacto afetivo. Nesse aqui também eu pontuo duas coisas importantes, que é a ilusão de intimidade. O uso excessivo vai te trazer uma ilusão de que você tem intimidade com os membros da família, que tem intimidade com as pessoas. Quantos de nós não, em alguns momentos, não se orgulhamos? Eu tenho 1.000 seguidores no Instagram, 2.000 seguidores, 3.000 seguidores. E a gente às vezes até acha que são amigos, mas na verdade é uma ilusão de intimidade. Aquelas pessoas ali não participam do teu aniversário, não enxugam tuas lágrimas quando você está mal e nem te dão um ombro amigo de apoio quando você precisa, porque eles são apenas amigos virtuais. Então te dá uma ilusão de que você tem muitos amigos, tem muitas pessoas, mas que na verdade você está desprovido de tudo isso aqui. Então veja como o uso excessivo vai trazer um impacto, trazendo para você uma ilusão de que você tem muitos amigos. Mas na hora que o bicho pegar, poucos são realmente aqueles que estão lá conectados, que você pode encontrar e que vai realmente estar com você. Outra questão é o romance virtual. O romance virtual. As pessoas se enganam muitas vezes. O romance virtual aqui, quando a gente fala disso, os adolescentes pensam logo no namorico, não é assim? Mas, muito mais do que isso, está envolvido várias outras coisas. Vocês já perceberam, gente, que na internet todo mundo é bonito? Tem gente feia na internet, né? Olha, mas vejam mesmo, na internet, você acha que as pessoas colocam as melhores ou as piores fotos? As melhores. Quantas fotos você acha que alguém tira para poder postar ela? Hã? Por quê? Por que tira tantas fotos para colocar? Porque você tem esse romance, né? O romance virtual. É o romance virtual. Você acha que precisa estar bem na fita ali. Por quê? Afinal de contas, você vai para um público geral, para muita gente. Então você tem esse romance de que tem que colocar lá a melhor foto, tem que estar na melhor roupa, tem que estar com o melhor penteado, tem que estar com a melhor maquiagem, tem que estar no melhor lugar. Já percebeu que a gente não posta a qualquer lugar? Não é assim? A gente procura postar sempre os melhores lugares. Dificilmente você vai ver alguém colocar lá gente, estou jantando aqui, meu prato de cuscuz. Não é assim? Dificilmente alguém vai colocar isso. Não é assim? Geralmente as pessoas vão querer postar o filé mignon, não é assim? Vai querer postar aquele almoço chique lá no shopping, aquele almoço chique lá naquele restaurante. Mas vejam, como é importante você entender que ali não representa a realidade. Ali é o virtual. Ali não é a realidade. Eu confesso para vocês que uma vez eu fiquei assim meio apreensivo porque eu conheci uma pessoa virtualmente e eu fui para um evento e conheci essa pessoa pessoalmente. Mas eu não fui para conhecê-la, eu fui para o mesmo evento e ela me conheceu neste evento, ela me viu neste evento. Ela foi lá e foi falar comigo. Ela falou comigo, aí, tudo bem? Olha, eu tentando lembrar dela, né? E, olha, eu sou aquela pessoa que falei contigo lá no WhatsApp. Não é o teu nome. Quando ela falou o nome, eu disse, não acredito, porque era outra. Não era a mesma pessoa. Ela estava no Instagram com Photoshop, com tudo que as telas, os celulares hoje proporcionam para mudar a aparência para melhor, né? Assim, então, veja, traz um romance virtual, uma imagem virtual que não é a realidade das coisas. E qual é o impacto que isso traz? Você está lá constantemente acessando para postar, vira um vício querer ver quantas curtidas e visualizações teve para ver se está bem na fita, né? Se está crescendo as visualizações, as curtidas. E por outro lado, você está super conectado porque você também quer saber as atualidades daquele outro.
Porque se tem uma coisa que as pessoas mais fazem nas redes sociais é ser um empreendedor da vida alheia sem autorização. É assim ou não é? Fica empreendendo o tempo todo, olhando a vida de A, de B nas redes sociais. Geralmente, as pessoas acessam para olhar quem postou, quem deixou de postar, e termina causando um romance virtual que leva algumas pessoas, alguns adolescentes, até ficar depressivo. Porque se você não tem aquele celular para tirar aquela foto e o Photoshop para dar aquele grau para poder postar a foto, e você diz assim, poxa vida, fulano tem um corpo perfeito, uma face perfeita, um cabelo perfeito, vai para ambientes perfeitos, e eu não tenho nada disso. Isso vai gerando em alguns adolescentes, inclusive, uma certa crise de ansiedade, um complexo de baixa inferioridade, tudo resultado desse uso excessivo aqui com as tecnologias. Eu coloquei essa foto aqui para vocês verem, né? A realidade é essa aqui, ó. Tem espinha, né? Assim, tem rugas, né? Assim, mas na imagem que aparece lá no Instagram, no Twitter, em outras plataformas é diferente. Exatamente por causa dessa ilusão virtual. Outro impacto, e aqui já caminhando para o final da nossa conversa aqui, o impacto educacional e fisiológico. Aqui nós temos, e aqui interessa muito mais ainda a vocês, pelo seguinte, o uso excessivo traz impacto educacional. O uso excessivo dos aparelhos vai te prejudicar na aprendizagem. Te deixa... Tem um livro que eu vou... inclusive, eu tô lendo ainda esse livro, mas que ele indica aqui a vocês, muito interessante, que é Fábrica de Cretinos Digitais. E qual é a fábrica de cretinos digitais? As telas. As telas têm produzido muitos cretinos digitais. E ela vai te deixar menos sábio. Vai te desabilitar a aprendizagem. Então, o impacto do uso excessivo vai trazer uma deficiência na aprendizagem. Por diversos fatores. Primeiro, porque o uso excessivo te tira do estudo para estar acessando. Outra questão, porque o uso excessivo consome todas as suas energias numa direção errada. E quando você for fazer suas tarefas, você não tem a disposição que tinha antes. Quantos aqui de vocês foram fazer já uma tarefa, ou foram ler um livro, e às vezes o sono querem consumir vocês? Já aconteceu isso? Dá sono. Aconteceu uma vez na tua vida? Então vejam, voltando aqui. Vejam como isso é uma realidade de vocês, não é? Veja como isso é uma realidade de vocês. Quando você começa a fazer um uso excessivo de tecnologia, ela vai consumir as tuas energias que deveria ser direcionada para os estudos. Então, ela vai te prejudicar, inclusive, nos estudos. Eu poderia ter trazido aqui vários dados, inclusive, mencionando aqui, mas ia demorar tempo, e eu vi que todos eles vão na mesma linha, no mesmo viés. Uso de televisão, uso de tablets, uso de computadores, uso de celulares. Todos eles, há pesquisas que revelam que aqueles que fazem uso excessivo desses aparelhos, eles têm um déficit de aprendizagem muito maior em relação a quem não usa. Isso é comprovado por diversas pesquisas. Inclusive, fizeram uma pesquisa onde eles pegaram um grupo de jovens que não utilizavam no ensino médio, eles até ali não tinham utilizado ainda aparelho celular, não tinham usado televisão, eles não faziam uso constante disso, bem esporádico, e pegaram esses jovens e dividiram eles, deram para ele aparelhos para uma parte e para outra não. E fizeram avaliação de 6 meses. Em 6 meses, haviam porcentagens de diferença na aprendizagem deles, de 9, 10, 15 até 20% em relação a quem não fazia uso do aparelho ou das telas. Então veja que há uma diferença muito grande em quem nasce na tela e vive constantemente na tela
Não, eles não usam a tela usa eles. Eles não usam o aparelho é quem usa ele, porque o aparelho dita a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai acordar, dita para ele quando é que ele pode parar para fazer atividade e quando não pode, então o aparelho começa a dominar a sua agenda. Então isso vai trazer uma dificuldade muito grande na aprendizagem, muito grande. Isso aqui que eu estou falando para vocês parece até uma teoria da conspiração contra as tecnologias. Mas quem sabe quando é que uma criança de zero, quando é que uma criança, se uma criança de 0 a 2 anos, ela pode ter acesso a celular segundo as orientações? Não, não pode ter acesso. Segundo as orientações do Ministério da Saúde, de 0 a 2 anos não deve dar nenhuma tela para as crianças. De 2 a 6 anos, no máximo 1 hora. De 6 a 13 anos, 1 hora e meia no máximo. E pasme os senhores e as senhoras, as senhoritas e os senhoritos. Pasmem. Pesquisas revelam que os jovens passam em média de 7 horas e 38 minutos diariamente usando as tecnologias digitais. 7 horas e 38 minutos. É quase 1/3 do seu dia. 1/3 do seu dia. Usando tecnologia. Você poderia estar estudando, poderia estar crescendo intelectualmente, poderia estar estudando para a tua prova, poderia estar se dedicando a algo interessante e que te promove na vida profissional, na vida secular, e você está lá perdendo o seu tempo naquele uso excessivo que te prejudica, inclusive, no teu desenvolvimento. Pesquisas também revelam que a criança que tem acesso de 0 a 2 anos já às telas, eles vão ter até 20% menos de desenvolvimento em relação àquelas que não têm. 20% menos. Eles vão falar menos, porque eles vão ouvir mais. Pesquisas revelam que eles chegam a ouvir, um adolescente ele chega a ouvir, a mandar mensagens mensais, a mandar mais de 3.000 mensagens mensais, através do seu aparelho celular, ou computador, ou tablet, mais de 3.000 palavras mensais você envia. Então veja como isso vai dificultar aqui a sua aprendizagem. Pesquisas revelam, inclusive, que crianças que têm acesso constante às redes ou às telas, eles tiram notas mais baixas. Está comprovado por diversas pesquisas. Outra questão é o sono. O uso excessivo da tecnologia também prejudica o nosso sono. E tudo que prejudica o sono prejudica nosso desenvolvimento, prejudica a nossa alimentação, prejudica nossos estudos, prejudica tudo na nossa vida por causa do sono. E detalhe, viu? O uso do sono envelhece o nosso cérebro. Deixa eu recolocar, né? O uso excessivo te tira o sono, e o sono tirado te causa, então, envelhecimento do cérebro. O cérebro envelhece mais rápido pelo uso excessivo das plataformas digitais ou das telas. Então, quem não quer envelhecer no cérebro aqui mais rápido, vai devagarinho no uso das tecnologias. Então, aqui traga aqui alguns efeitos, né, desse uso excessivo. Agora, o que é que dizem alguns gurus da tecnologia digitais? O que é que alguns gurus, mestres, sábios, desenvolvedores de tecnologia digitais, criadores de grandes ferramentas digitais, que inclusive nós usamos, o que é que eles dizem a respeito do uso desses aparelhos por crianças e por adolescentes? O que é que eles dizem? Eu gostaria que alguém lesse para mim. Olha o que eles dizem. Bill Gates, criador. Olha o que ele diz. Quem pode ler? Aqui, ó. Vamos lá. Quem vai ler?
atualmente os sistemas celulares são 14 anos, disse ele em 2017. Olha aqui o criador da Microsoft. Olha o que ele disse. Que o filho dele, ele só dá um aparelho celular quando ele faz 14 anos. Interessante, não é? Porque ele desenvolveu isso aqui para todos usarem. Mas ele entendeu que para o filho dele, só quando tiver 14 anos. Por que ele, que é o criador de uma ferramenta tão importante, tão poderosa, limitou o uso do aparelho celular quando estão sentados à mesa e por que ele só dá para os filhos quando ele completa 14 anos? Você quer participar? Fala aí, pode falar. Por quê? Olha aí que merece um pix no final, viu? Vai, professor. Olha aqui, outra aqui, ó. O criador da Apple, olha o que ele vai dizer aí. Quem pode ler? Aqui, essa frase aqui, ó. Olha aí, ele limita o uso de tecnologia para os seus filhos. Ele disse que só daria um iPad para o seu filho depois dos 14 anos de idade. E ele criou o aparelho. E ele só vai dar depois dos 14 anos de idade. Vocês sabiam que lá no Vale da Silícia, onde tem as grandes escolas, ou escolas que estudam os filhos desses, eles não têm nada de eletrônico nas escolas. Tudo é rústico, tudo é madeira, papel. Nem livro didático eles usam. Sabe o que é que eles fazem? O professor vai dando o livro didático. À medida que vai acontecendo nas aulas, eles vão ter que escrever tudo da tarefa. Tudo que o professor vai passar, ele pede para os alunos escreverem. Tem alguém aqui que não gosta de escrever? Meu Deus. Vamos gostar, viu? Tudo na vida é escrita, né? Tudo na vida é escrita. Ok? Então veja, olha o que ele vai dizer, né? Olha aqui também um ex-diretor, o ex-diretor de uma grande revista também de tecnologia nos Estados Unidos. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Quem pode ler aqui? Lê aí, Miguel. Ele tá dizendo que o uso excessivo da tela, se fosse comparar, tá mais para doce ou mais para crack? Olha o que ele disse. Tá mais para crack do que para doces. E eu não sei se vocês sabem, mas o vício em videogames, o vício em plataformas digitais, nos usos, o vício no geral, inclusive falando aqui mais em questão digital, o vício é equiparado os seus efeitos colaterais ao uso de drogas. Os efeitos são equiparados ao uso de drogas. Para você ver o efeito negativo que isso produz, você está toda hora acessando o seu aparelho. Tem pessoas que dormem com o celular debaixo do travesseiro. Não se acuse. Não é? Mas dormem com o celular debaixo do travesseiro. Isso faz mal. Pesquisem para você. Faz mal. Para não esquentar o travesseiro. Sabe por que faz mal? Porque você está com um aparelho que ele é eletrônico, que tem radiação. Pequenas, mas tem. Você dorme ali, isso atrapalha o teu sono. Atrapalha em diversas... Pode chegar uma notificação. Tem pessoas que deixam com notificação. Você vai estar acordando no meio da noite. Ou pode alguém te ligar. Olha, é uma série de coisas que pode afetar teu sono e prejudicar a tua vida por causa do uso, do mau uso, né? O uso inadequado do aparelho. Então,
Aqui está algumas frases só para você ter ideia de grandes, né, gurus aí da tecnologia. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Isso aqui, ó. Eu aprendo isso aqui, ó. Depois dessas frases deles aí, eu aprendo isso aqui. Vocês compreendem? Eles dão telas para os nossos filhos, ou seja, eles dão telas para vocês. Telas para vocês. Mas para o filho dele, que ele quer que sejam como eles, são grandes empresários, bilionários, de sucesso, que alcançaram para a família dele, para os filhos dele. Eles dão o quê? Livros. Livros. Tem alguém aqui que gosta de livros? Olha, que bom, viu? Vocês... Olha, voltando que meu tempo está finalizando já. Não sei, termina de que hora? Ela falou. Até 5h30, é? Ah, então... Atenção, atenção. Eu não sei se você já falou isso na sua apresentação. Só que estou falando sobre telas, eu vi uma pesquisa que está sendo feita a respeito de deficiência. É muito mais comum hoje a gente ver crianças desenvolvendo várias doenças, tipo, em comparação a 100 anos atrás, as crianças de hoje têm mais TDAH, autismo. Isso. E as pessoas estavam fazendo um estudo dizendo que justamente as telas podem ser Uma das causas. Uma das causas. Então, viu? Muito bom a colocação da tia de você, que mano, professora Laís. É muito boa, Laís, né? Olha, muito boa. Viu? Muito boa a colocação da professora Laís, porque, vejam, inclusive, muitas coisas eu descobri fazendo essa pesquisa, porque preciso apresentar essa... Eu já estudava algumas coisas, mas muito superficial. Então, eu tive a oportunidade de estudar, de pesquisar, ver algumas coisas e tem relação. Muitos pesquisadores estão caminhando para essa linha de que os consultórios que estão lotados com crianças que são ditas imperativas ou com algumas deficiências, eles estão alegando que isso pode ter uma relação direta com o mau uso da tecnologia. O mau uso da tecnologia. Como a gente pontuou aqui, de 0 a 2 anos tem que estar zero em relação à tela. Zero. Porque vai atrapalhar de forma muito pontual a cognição dessa criança. Vai atrapalhar. Ela vai ter um desenvolvimento muito mais lento, muito mais demorado por causa... E outra, viu? Isso que eu estou falando pode até ser contraditório para alguns. Assim, não. Eu vejo a criancinha lá tem 2 anos, ela já sabe mexer no celular, é super inteligente, meu Deus, vai em aplicativo, abre o celular, assim, já sabe colocar até senha. E vai lá, a gente fica admirado. Quantos de vocês já ficaram? Sabe o que é que eles dizem? Sabe o que é que eles dizem a respeito disso? Esse pesquisador, inclusive, escreveu o livro... É um neurocientista, ele escreveu o livro... Fábrica de Cretinos Digitais. Ele disse que o que essa criança de 2, 3 anos aprendeu no celular tão rápido, na verdade não se chama desenvolvimento. Não se chama. A prova disso é que ele não entende nada de funcionamento do celular. Não entende. Ela sabe aquele caminho que já foi ensinado para ela, ou que ela percebeu, de ir e voltar. Por quê? Os desenvolvedores, aqueles camaradas que a gente leu, eles trabalham para deixar os aplicativos o mais fácil de ser acessado possível. E sabe o que é que esse neurocientista diz? Ele diz que uma pessoa de 30 anos que nunca pegou tecnologia, se ele pegar o celular, você acha que em 6 meses ele aprende a mexer em tudo ou não? Aprende ou não? Aprende. Sabe por que aprende? Porque as tecnologias elas foram feitas para serem fáceis de acessar. Vocês perceberam que elas são muito fáceis. Olha, os aplicativos de jogos, por exemplo, eles vêm dizendo todo passo a passo para você fazer o jogo, para você ganhar o jogo. Inclusive, já se trabalha para não deixar você frustrado e não desistir do aplicativo, porque
há hoje uma máquina de dinheiro sendo feita em cima disso. Ou seja, ele precisa te prender no aplicativo. Quem já ouviu aquele comercial chamativo que você diz assim, meu Deus, se eu tivesse um dinheirinho, eu acho que eu ia investir nisso. Aquele aplicativo que diz assim, fique aqui jogando e você ganha 10 reais, 20 reais, 30 reais, tem um prometendo até mais que isso, né? Já viu isso aí? Já viu? Pronto. Por quê? Porque eles estão, inclusive, te pagando ou, né, querendo te pagar para que você esteja ali acessando. Por quê? Porque eles querem apresentar comercial. Se você demora no aplicativo dele, o pessoal de divulgação, o pessoal que estão de marketing, eles vão ficar de olho de que teu aplicativo é muito acessado e as pessoas demoram nele. Então vamos pagar anúncio nesse aplicativo. Então a jogada é marketing. Não é que ele quer que você fique lá porque você é bonitinho lá, porque ele quer ganhar dinheiro em cima de você. Então veja que essas tecnologias estão afetando diretamente a vida de muitas crianças. A gente vê hoje crianças que são extremamente imperativas. Ela chega na sala, coloca a sala de cabeça para baixo, ela não tem bons costumes, bons modos em qualquer lugar e ela vai crescendo nessa imperatividade constante. Os pais chegam a ter esse sentimento de que meu filho deve ter alguma deficiência, deve ter algum problema, deve ser imperativo. E, na verdade, na maioria das vezes, está relacionado ao mau uso das telas, o mau uso da tecnologia. Então, na grande maioria das vezes, estão aí. E, voltando à pergunta, se vocês gostam de livro, eu indico a vocês, eu oriento vocês, passem a olhar com outros olhos os livros. Passem a olhar com uma outra perspectiva, porque você vai estar ou debaixo da orientação destes que estão fabricando tecnologia para que você consuma dia e noite e seja um escravo da tecnologia, ou você vai estar como filho deles que estão acessando livros. Falou em relação a que às vezes a gente vê os pais que têm crianças, né, sendo imperativas, isso da mesma forma acontece o contrário também. As crianças sendo alienadas pela tecnologia. Daí, por exemplo, eu dou aula para não só Fundamental 2, como Fundamental 1 também, livro com criança. E eu tenho situações em alunos que tem o quê? Cerca de 5, 6 anos, migrando do Rio para o Fundamental 1, em que tem alunos que passam a aula inteira dormindo. Porque geralmente é uma exposição muito grande a telas, então passam o dia inteiro mexendo. E daí não dormem direito quando chegam na escola. Exato. Ao invés de estarem produzindo em sala de aula, eles estão em aula. Exato. E aí, controlar uma criança, por exemplo, né? E é triste porque você vê que já nessa fase inicial, mas que se não cuidar, pode se tornar algo ainda pior. Então, os pais não têm esse controle desde cedo e vão se tornar maiores. Isso está ligado até a questão de saúde mental, da família. Sim, sim. A saúde mental está ligada a isso, porque as crianças, desde o infantil até vocês, adolescentes, pré-adolescentes, futuros adultos, estão acostumados a receber uma enxurrada de coisas que está chamando atenção nas telas, e quando vai para o mundo real, nossa, é chata, tedioso, Exato. vida é triste, aí tem uma depressão, acontece tudo isso. Uma vez um professor, ele chegou num condomínio e encontrou um jovem sentado na calçada brincando com seu tablet, jogando, né, com o seu tablet. E ele disse, meu jovem, por que você não vai jogar um futebol, não vai dar uma carreirinha, não vai chamar os amigos para brincar? Ele fez assim, ô tio, como é que eu vou jogar futebol? A quadra não tem ninguém, tá todo mundo na tela. Então veja, essa é a realidade hoje. Quando eu preparei essa ministração, essa palestra, eu pensei nos pais de vocês. Mas eu sabia da dificuldade que era trazer os pais de vocês para uma palestra como essa. É muito mais difícil. Então foi mais fácil reunir vocês. Mas é claro que o papel dos pais é muito importante na educação de vocês. Então fica aqui até uma orientação. Talvez você que acha seu pai muito chato porque limita o uso da internet, porque a internet aqui em casa é até 10 horas da noite, a partir daí eu desligo o roteador, ou porque te limita o uso do aparelho celular, ou porque te dá regras com respeito a isso, olhe isso com outro olhar, com outro aspecto. E que isso possa servir, então, né, através dessa ministração, dessa palestra, sirva para vocês de um alerta, acenda uma luzinha aí na mente de vocês, de como vocês vão usar esse aparelho a partir de agora.
a partir de hoje, e esse é o objetivo, é que vocês possam deixar mais a tela de lado e se voltar mais para os livros, se voltar mais para uma leitura. Veja, a nossa professora acabou de relatar aqui um caso que nos chama a atenção. Quantos adolescentes não estão ficando até tarde da noite nas telas, às vezes assistindo uma série, aí vai até 1, 2, 3 da manhã, dorme a manhã inteira e ainda dorme à tarde na aula. E a professora se vira nos 30 para tentar te ajudar, para tentar te dar o melhor, para que você saia daqui realmente pronto para a vida. E você é quem está estragando isso por causa do excesso do uso das tecnologias. Então, veja como é importante você refletir e pensar sobre isso. E é exatamente por isso que eu quero trazer aqui esta orientação. O que devemos fazer? O que devemos fazer? O que é que vocês podem fazer a partir deste conhecimento? Primeiro, faça um uso limitado das telas. Faça um uso limitado. Tenha controle, domínio próprio sobre o uso das telas. Ou então as telas terão controle sobre a sua vida. Lembre-se, você deve usar o equipamento e não deixar o equipamento te usar. Você deve exercer autoridade sobre o equipamento e não deixar o equipamento ter autoridade sobre você. Quando o equipamento te dita a hora que tu tem que tomar banho, porque sua família costuma jantar às 7 da noite, e deu 7 horas e você está lá, chegou da escola e lá preso a um jogo, preso a uma série, preso a um vídeo na internet, e você está lá atropelando a hora do seu jantar, não tomou banho, atrasa tudo, perde aquela comunhão, aquele momento em família por causa do excesso. Então vejam que é importante que vocês tenham esse uso limitado das telas. E isso é uma autodisciplina, porque vocês já são grandinhos o suficiente para saberem limitar esse uso. Limitar o tempo de uso, vocês já são grandinhos o suficiente para fazer isso. Então veja como é importante atentar para essa primeira orientação aqui. Ou seja, use de forma adequada e preserve o seu sono. Retorno a dizer, dormir é importante em vários aspectos. Mas não é dormir a manhã inteira porque passou madrugada acordada, porque uma noite mal dormida não se recupera. Então você precisa dormir de preferência cedo, para que você tenha um dia tranquilo, suas atividades sejam feitas com tranquilidade e você possa estar cumprindo suas missões aqui à tarde com tranquilidade. Então vejam, faça uso limitado das telas. Outra questão importante, evite usar as telas antes da escola. Antes da escola. Pesquisas revelam que quem usa o celular ou as telas pelo menos 2 horas antes de vir para a escola prejudica seu aprendizado. Sabe por quê? Porque o conteúdo que tu vê nas telas, eles são muito estimulantes. O que a professora acabou de mencionar. Eles são muito estimulantes. Você pega hoje até um jogo, por exemplo, é muito dinâmico, vai para lá, cores, multicores, as missões que são dadas, as tarefas que tem que realizar no jogo, e aquela multitarefa que você tem lá, agilidade, a mente trabalhando a 1000, às vezes usando quase todos os dedos ali para poder completar a tarefa ou a missão do jogo. Veja o que vai acontecer. Aquilo é muito estimulante. Aí você chega aqui à tarde, tá a professora, um quadro, piloto, você sentadinho, um caderno na mão. Isso não é estimulante como aquele jogo. Isso vai te deixar, então, cansado da aula. Não porque a aula da professora não está legal, é porque você não se preparou para ela. É porque você não teve a preocupação de estar pronto para essa aula. De tirar todas as toxinas da mente, tirar todos os desestimulantes da mente para poder participar da aula. Então você acordou, já foi para o celular e ficou a manhã inteira no celular. Isso é quando já passou a madrugada e então emenda com a aula aqui. Às vezes está na aula e a professora tem que estar chamando a atenção porque ainda está aqui dando uma olhadinha no Stories, dando uma olhadinha no Zap, dando uma olhadinha na última postagem, ou fazendo foto, ou fazendo comentário, ou até conversando com alguém. Então veja como isso prejudica teu aprendizado. E digo aqui para vocês, isso vai fazer uma diferença muito grande na competição de vocês para o Enem, na competição de vocês para concurso público, na competição de vocês para faculdades, para crescimento. Vai fazer uma diferença muito grande. Se vocês hoje começarem, enquanto alguns estão passando horas a fios
olhando stories, vocês estão lendo o seu livro que está te desenvolvendo, você vai ver que vai dar um novo norte para o seu crescimento intelectual. Então, se você usa, antes de vir para a escola, seu celular, suas telas, isso vai limitar a tua capacidade cognitiva. Outra orientação, uma coisa de cada vez. Quem aqui costuma tomar café ou almoçar ou jantar com o celular na mão? Pois é. Lá em casa eu tenho essa pequenininha aqui, viu gente? Ela tá a semana inteira dizendo que... Pois não? Fala. Rian, fala aí, Rian. Comer, ela tem essa assim, ó. Gente, minha comidinha. Ó, eu tenho essa pequenininha aqui, ó, Sara. Ela tá a semana inteira falando que eu vinha dar uma aula aqui para vocês. Ela é uma briga constante, porque na hora do almoço ela quer continuar assistindo lá, assistindo ou usando a televisão, ou usando... É constante. Quando começa o almoço, eu digo, filha, desliga a televisão. Tem hora que ela desliga de bom grado, tem hora que ela faz uma carinha feia, desse tamanho. Mas veja como é importante você já ter essa disciplina. Uma coisa de cada vez. Você pode parar um momento e acessar. Mas separe. Hora da janta é a janta, hora do almoço é o almoço. Hora da escola é a escola. Hora do café da manhã é o café da manhã. A hora que teus pais sentam para conversar com você, para realizar alguma atividade, se doe para aquele momento. É importante que você participe de uma coisa de cada vez e não esteja fazendo múltiplas tarefas, porque quem faz múltiplas tarefas ao mesmo tempo termina não fazendo nenhuma bem feita. Termina sendo deficiente essa tarefa que você faz. Então, use uma coisa de cada vez. Não utilizar durante refeições, durante as tarefas. Tem alguém aqui que estuda com o celular do lado e vendo notificações? Pronto, olha. É porque eu entendo que como vocês são a geração da tecnologia, muitos estudam com auxílio do celular, às vezes para ver uma... Eles podem parecer de auxílio dependente. Isso. Que usa só para... Não, eu vou estudar por isso aqui, mas se você tirar o celular dessa pessoa, ela não consegue fazer nada. Mais nada. Porque, na verdade, você não estuda com o auxílio dele, você estuda dependendo daquilo, se não tiver você não faz. Aí é um problema sério, viu? Isso aí é um problema sério. Porque, veja, se você não consegue ter essa disciplina de usar essa ferramenta ao teu favor, você vai se prejudicar e terminando aquele horário de estudo achando que estudou e não estudou nada. Aí na prova vai ser 0. Eu estava entrando numa turma, não sou professora de redação dessa turma. Daí, quando eu entrei, eles estavam fazendo uma redação, uma proposta de redação, a professora tinha passado. Quando eu fui ver, a menina estava pedindo uma redação ao ChatGPT, que é o queridinho da alunos. E daí eu cheguei para ela e disse, a redação vai ficar perfeita, vai. Inteligência artificial maravilhosa. Mas no vestibular, que ela era nesse momento, no vestibular, qual é o ChatGPT que você vai utilizar? O repertório que você está pedindo para ela, você vai dizer lá na hora. Porque é uma coisa que, ok, você utilizar para se basear, mas ela estava pegando exatamente de tudo o que tinha lá e só transferindo para o papel. Então, assim, primeiro não é algo da sua mente. Então, você não está colocando sua mente para exercitar. Isso. Entendeu? Então, você não pode adquirir nada, conhecimento nenhum. Então, eu disse para ela, você só está enganando a você mesmo. Porque nem o professor você engana em relação a isso. Então, assim, é algo que vem para aparentemente facilitar, mas é como eu disse, gerar uma dependência. Então, acaba que a gente não consegue mais produzir. Porque é como se a gente não pensasse. Atrofia, isso. O cérebro da gente é isso aqui. Daí é muito complicado. A prova disso é que a gente hoje, antigamente, nossos pais, eles decoravam o número de telefone de 10, 15 pessoas. Hoje a gente não tem o número de telefone nem das pessoas mais próximas da gente. Depende completamente do celular. Então veja como isso é muito importante o que a nossa professora colocou, porque senão vocês vão estar auto se enganando. Vai ter uma hora da vida de vocês que é só vocês e a folha e o lápis. E a memória de vocês.
Então, se vocês não estiverem realmente habilitados para isso, ou não estiverem se preparando para isso, exercitando a mente para isso, vocês estão se auto-enganando. Vai chegar uma hora que vocês vão ver que não, aquilo ali era só ilusão, né? Você achava que sabia, pensava que sabia, e na verdade estava se auto-enganando. Então, priorize o momento de uma refeição em casa. Ela é tão importante você sentar, conversar com a mãe, conversar com seu pai, conversar com seus irmãos, contar algo engraçado do dia, algo proveitoso do dia. Isso é tão importante, e você se distrair olhando stories que pode olhar depois, pode olhar outra hora. O horário do teu estudo é tão importante, é para o teu crescimento, para a vida, e você, então, negligenciá-lo com o uso inadequado do celular. Então, fica a dica aí, né? Se ligue com relação a isso. Outra questão, finalizando. Muitos estão assim, ó, escravos do aparelho. Muitos estão escravos do aparelho. Eles, infelizmente, não conseguem usar o aparelho. O aparelho é quem usa eles constantemente. Porque eles estão escravos, estão presos às telas. É indispensável compreender os efeitos do uso desmedido das tecnologias digitais, visando estabelecer um equilíbrio saudável entre o mundo virtual e o mundo real. A pesquisa contínua e a conscientização são passos cruciais para atenuar os impactos negativos e favorecer o crescimento saudável das novas gerações. Então, compreender isso, saber utilizar essa ferramenta, que, diga-se de passagem, ela é boa, mas da mesma forma que ela é boa, o excesso e o mau uso te faz, então, perder muito mais do que ganhar se você não sabe usar. A ferramenta que nós temos em mão, a tecnologia, quando mal usada, ela mais te prejudica do que te ajuda. E aí a gente finaliza, né? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se alguém queria interagir, se alguém já tinha esse conhecimento e queria compartilhar algo, ou se foi algo que acrescentou ao conhecimento de vocês, se alguém queria falar alguma coisa. Eu achei muito interessante. Eu só cheguei na metade, mas eu achei bem interessante. Eu acho que é um assunto muito necessário da gente conversar hoje, porque por mais que não seja dessa geração, 10 anos atrás, há um tempo atrás, quando eu estava crescendo da minha idade, já existia internet, só não existia como existe agora. E eu percebo, a gente colhe os maus frutos justamente disso. Porque ser professora para 8º e 9º ano, inseridos em um mundo em que eles estão vendo tudo de mais interessante que eles possam imaginar na palma da mão, é completamente difícil para qualquer professor. Porque a gente está tendo que lutar contra o celular, contra a modernidade e a tecnologia, que assim se coloca como precisa, né? Sim, isso que a senhora está colocando, inclusive, olha, isso que a senhora está colocando é uma briga de um professor contra empresários bilionários que têm pessoas ganhando muito dinheiro, psicólogos, neurocientistas que estão trabalhando como fazer uma ferramenta que te prenda, que te escravize. Então, Pessoal, tem um pessoal que fez um documentário, foi no Facebook, eu acho, e também foi contra o Instagram. Eles falam, justamente como o senhor falou, tem um pessoal neurocientista que passa horas trabalhando para fazer um jeito de fazer novas ferramentas que deixam super preso. Como o senhor falou, porque quanto mais você vai preso naquela coisa, mais dinheiro eles ganham. mais ele ganha. E mais emburrece a população. Porque eu nunca vi um pessoal tão informado, mas também tão ignorante. E pasmem vocês, viu? Pesquisas revelam que nunca houve na história um momento em que o QI dos filhos é menor do que os dos pais. Pesquisas revelam que o QI dos filhos é menor do que os dos pais. Os pais de vocês, os avós de vocês, na sua época, claro, os testes de QIs mostraram
em relação à juventude de hoje, que o QI deles ainda são maiores do que os nossos. Só para esclarecer, vocês sabem o que é QI, né? Eu realmente vocês fazendo assim, entendeu? O quociente... A gente vê que é uma sociedade totalmente imediatista, né? Quer que as coisas, como a tecnologia tem uma forma muito facilitadora, tudo a gente consegue falar com alguém do outro lado do mundo, o próximo segundo, só apertar um botão, enfim. Então a gente percebe que algo que venha fazer você esperar, que você tenha que fazer, que tenha um pouquinho mais de processo, que não seja algo tão fácil, acaba se tornando uma coisa, isso é uma palavra, mas é algo meio assim, vamos dizer assim. Não é importante. Porque hoje em dia a tecnologia está aí para você. Se não é algo tecnológico, É arcaico. então não tem tanta importância. Se não me dá um retorno rápido, eu tenho que esperar, é chato. E é assim que a gente faz bem muito hoje em dia em sala de aula, Eu não sei se vocês já ouviram, né? E aí serve até para vocês que estão aqui, que há no Brasil escolas que eles investem muito na chamada para conquistar os pais a matricular seus filhos. A chamada dele envolve 100% tecnologia. Lá tem isso, lá tem aquilo. Lá vai dar um tablet para cada adolescente, porque lá vai ter telão, lá porque vai ter isso. E, na verdade, pesquisas também mostram que as escolas onde o QI dos alunos são mais elevados são escolas que têm deixado de lado a tecnologia para se inserir no tempo certo. Como a gente pontuou aqui, o ideal é que vocês tenham acesso mais frequente, entre 1 hora e 1h30, com telas, inclusive com celulares, a partir dos 14 anos. Só que hoje vocês... Quem aqui tem mais de 14 anos? 15 anos. A média de vocês aqui, a média que a Adriele tem passado ela tem passado até 14, né? Mas tem 16 ali, pronto. Vocês que têm 15 e têm 16 estão mais propícios já ao uso, né? Mas vejam, os demais que estão abaixo dos 14 anos já usam. Todos vocês, quando eu perguntei aqui quem usa celular, todos usam. Ou seja, vocês foram inseridos prematuramente, antes do amadurecimento, do amadurecimento cognitivo de vocês já foram inseridos as telas, já foram inseridos a tecnologia. Então, veja, a gente está realmente nessa guerra, né, constante entre... enquanto eles trabalham para dar tecnologia para vocês, eles trabalham para dar livro para os filhos dele. Então, é uma guerra surreal, né, bem difícil de ser vencida. Mas vejam, aqui cabe a disciplina de vocês. E a partir de hoje, controlar o uso, moderar o uso, procurar usar de uma forma mais adequada, de uma forma mais consciente, mais madura. Existem tantas outras maneiras de vocês aproveitar o dia de vocês longe das telas. E no tempo certo, no momento certo, vocês vão ser inseridos nessas plataformas e vocês não vão perder absolutamente nada com relação a isso. Vocês vão perceber que não perderam absolutamente nada com o uso tardio na mente de muitos da tecnologia. A professora apontou um negócio interessante sobre essa questão de que para muitos é tido como arcaico, atrasado. Tu não tem não, Quantos aqui dos senhores, se porventura até os 13 anos não tinham celular, não aperreou o pai? Meu pai, lá na sala todo mundo tem, lá na sala todo mundo usa, tem que ter também, eu preciso também. E eu escuto isso com frequência. Isso, e ainda tem a questão do status. Tem ainda a questão do status, né? Então, gente, alguma dúvida? O jovem ia fazer uma pergunta? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Eu costumo dizer que quem não tem dúvida tem dívida, viu? Então, finalizamos aqui a nossa palestra sobre o perigo do uso excessivo das tecnologias digitais. Eu agradeço a vocês pela cooperação, agradeço a Escola Santa Paz por liberar o acesso e que nós possamos, a partir de hoje, usar com prudência, sabedoria, discernimento, sobriedade o uso das tecnologias digitais. Ok? Que Deus abençoe você.